Muito bem, vamos prosseguindo aqui na continuação da nossa aula. Jesus não viveu em contradição destrutiva à natureza dos seres humanos. De fato, essa afirmação é importante porque muitas vezes a gente ouve pregadores, né, fazendo uma imagem de Deus, representando uma imagem de Deus, como sendo um Deus punitivo, vingativo, que está sempre de mau humor com a criação, né? Está sempre de mau humor com o ser humano. E na fala de muitos, parece que Deus ele tem prazer em sentenciar à morte, à condenação, seres humanos pecadores, né? Parece que algumas pessoas ainda ameaçam outras de irem para o inferno com a boca cheia, com orgulho, né? Como se isso fosse algo desejável e tudo mais. Agora, essa imagem que é feita por Deus, ela não corresponde com o Deus que é revelado pela pessoa de Jesus. E a parábola do Pai Misericordioso de Lucas 15 revela muito bem isso. O Deus a quem Jesus revela é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, de tolerância. É um Deus que baseia sua relação com o ser humano na misericórdia e não no poder, não na justiça. A reação de Deus diante do pecado é de perdoá-lo, o pecador, né? A reação de Deus diante da fraqueza é de acolher essa pessoa frágil, porque se a relação fosse baseada no poder e na justiça, diante da fraqueza, essa fraqueza deveria ser punida, essa fraqueza deveria ser eliminada. A transgressão deveria ser punida severamente, mas diante da misericórdia, o pecador é perdoado, o frágil é acolhido e é fortalecido pela graça de Jesus, né? Então, nós precisamos lidar com seriedade com a graça de Deus. Graça é graça, como o nome sugere. A graça não requer de nós nenhum tipo de pagamento por ela, senão não seria graça. A graça não requer do ser humano nenhum tipo de contraproposta, né? Que não seja apenas uma resposta de fé, uma resposta pela fé. A graça não requer do ser humano nem o pagamento de um preço e nem tampouco requer do ser humano alguma condição, porque senão não seria graça, não seria favor imerecido, né? E se nós alcançamos a graça, né? Se a graça nos alcançou, melhor dizendo, aquela pessoa que você tem como um pecador, aquele tipo de pessoa que você tem como um pecador, como alguém que não que não é uma pessoa santa, que é uma pessoa perdida, é também alcançado pela mesma graça, porque a graça ela é sem requisito para qualquer pessoa e ela é para toda a humanidade. E ela é sempre maior e mais abrangente do que o pecado, conforme o texto bíblico diz. Então, Jesus veio para nos mostrar que Deus não está contra os seres humanos, mas está em seu favor. Jesus admitiu Deus em sua vida e por isso partiam dele efeitos libertadores e curativos. Os pobres recebiam as boas novas, os aflitos, misericórdia, pessoas enfermas eram curadas, os mais vulneráveis experimentavam a ação de Deus como proclamador da graça na pessoa de Jesus. Jesus acolhe as pessoas discriminadas e oprimidas pela religião e pela sociedade, que nele experimentam a solidariedade e a amizade de Deus. Os milagres de Jesus são os milagres do relacionamento, são os milagres de conduzir a pessoa até a graça de Deus, a conduzir a pessoa a se abrir diante de Deus e a não se fechar em si mesma para a sua misericórdia e a sua ação salvífica. E Jesus, ao longo dos seus milagres, ao longo do seu ministério, ele teve antecipações escatológicas, né? Alguns episódios que foram esporádicos, que foram pontuais e que foram fora da normalidade, como algumas ressurreições, curas miraculosas, ele andando sobre as águas, eram antecipações escatológicas, não é? É claro que há o espaço para o milagre, é claro que há,
Porém, não é como alguns pensam que podem patentear um milagre, que podem determinar dia e hora da ação milagrosa de Deus, é, que podem determinar que Deus o fará, não é? Enfim, são relações bastante que beiram a idolatria e é um relacionamento que não é de fato aquele proposto por Jesus de discipulado, de caminhada próxima. A gente não pode deixar de entender, porque muitas pessoas pensam que enfermidades são sempre ou castigos divinos ou são frutos da ação diabólica. Mas essa situação não pode ser entendida dessa maneira, porque tudo que é imperfeito tem defeito. Tudo que é criado apresenta limitações, imperfeições, apresenta prazo de validade. Não é? Se você comprar o melhor computador que se tem disponível hoje, com o tempo, com o uso, ele vai dar algum problema, vai começar a travar, vai perder o seu desempenho, vai até chegar um dia que vai parar de vez. Não é? Porque é um objeto, é algo criado e, consequentemente, é algo imperfeito. E um dia vai dar defeito. Não é? Os seres humanos são imperfeitos e as doenças são manifestações dessa imperfeição do ser humano e das quais ninguém está livre. Todos nós já tivemos algum tipo de enfermidade, algum tipo de desconforto, algum tipo de mal-estar. E todos nós teremos outras ao longo da nossa jornada, da nossa vida, até porque ninguém vai viver para sempre. Eternidade não cabe ao ser humano por natureza, por essência, né? O ser humano é finito, assim como tudo que é criado é finito. E não é cabível dizer que todo ser humano que fica doente é porque ou o diabo agiu ou porque ele estava em pecado, porque todo ser humano fica doente em algum momento, com maior ou menor periculosidade, com maior ou menor agressividade dessa enfermidade, mas isso depende da questão genética, depende do estilo de vida que se tem, depende das condições estruturais em que a pessoa vive, depende de uma série de fatores. Porque se não fosse pela questão da naturalidade do desenvolvimento da vida, nós não poderíamos dizer que um ímpio, por exemplo, um pecador, morreria com idade avançada, porque ele deveria ter que morrer de modo abrupto, se é um castigo de Deus, não é? Então, quem faz o que é errado tem que ser castigado. Então, todo ímpio deveria morrer de modo dramático, de modo catastrófico, né? E tem muitos que morrem bem de vida, com muita idade e com boa saúde. Como também, se fosse verdade que é obra do diabo ou punição de Deus, não haveria nenhuma pessoa santa, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que morreria por desgraças, por atropelamentos, precipitadamente, prematuramente ou por enfermidades mortais. Morreriam todos com idade avançada e por falência múltipla dos órgãos de causa natural. E a gente sabe que não é assim, que nós já conhecemos pessoas sérias, decentes, honestas, tementes a Deus, que morreram de câncer antes da hora, que morreram num acidente dramático de carro, ou seja lá do que for, não é? Porque a vida tem o seu ciclo, ninguém está livre do ciclo da vida. São coisas que podem acontecer com quaisquer pessoas, independente da cor da pele, da classe social, independente da religião. Ninguém de fato está livre, não é? E diante da catástrofe, como diz Paulo, devemos chorar com os que choram e tão somente isso. E não buscar explicações das quais nós não temos, porque muitas explicações acabam sendo mais dramáticas do que o silêncio, né? Do que o silêncio. Dizer de um Deus de amor que tem um plano na morte prematura de um chefe de família de modo dramático e sofrido é uma contradição. Então, assim, no caso de não saber a resposta, não procure dar uma. Saiba que você não tem que ter todas as respostas e não terá nunca, né? Enfim, voltar-se para Deus significa a aceitação do próximo como igualmente amado e aceito por Deus de maneira incondicional como você.
Deus é Pai, mas Ele não é só o meu Pai, Ele é o Pai nosso. E se Ele é o Pai que é nosso, Ele me ama tanto quanto Ele ama o outro. Ele me ama tanto quanto Ele ama outra pessoa. E Ele tem o outro, a outra, como filho, com a mesma predileção, entre aspas, que a minha. Porque a todos os seus filhos Ele tem com predileção. Então, eu não sou um filho mais especial ou menos especial do que os demais, porque o Pai é nosso, Ele é Pai de todos nós e, consequentemente, nele, se estamos nele e se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos e a nossa relação deve ser sempre de horizontalidade, de irmandade, de fraternidade. Os evangelhos, para a gente chegar ao final dessa parte, os evangelhos veem Jesus a partir de Deus, como Deus que vem ao encontro daqueles que jamais poderiam ir a Deus. Jesus aproxima o ser humano de Deus e aproxima Deus dos seres humanos. Jesus é a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade. E essa divindade se encontra com a humanidade, com o ser humano, justamente no processo de humanização de Deus na pessoa de Jesus. E durante o ministério terreno, físico de Jesus, ele preferiu muito mais estar ao lado dos excluídos do que dos religiosos, dos considerados santos. Eu já falei, certa feita, que esse conceito de que todos são pecadores é um conceito do cristianismo. Porque no judaísmo, os homens em idade ativa não eram considerados pecadores, eram santos. E Jesus preferia os pecadores do que os santos do sistema religioso do seu tempo. Por isso esteve muito mais próximo e amável das prostitutas, dos publicanos, dos excluídos, dos enfermos, do que dos sacerdotes e religiosos do seu tempo. Para a gente caminhar para a reta final, eu queria sugerir a vocês alguns títulos muito importantes na cristologia. Vou começar com esse, que é uma trilogia, na verdade, eu estou mostrando um dos três, que é a obra Jesus de Nazaré, do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. São 3 volumes, esse é um deles. Também quero mostrar para vocês essa obra do Karl Barth, que é uma versão mais velha, né? Dádiva e Louvor. Muitas pessoas têm curiosidade de ler Barth, mas querem começar lendo pela dogmática ou por livros muito mal traduzidos aqui no Brasil. E esse aqui é um ponto inicial muito legal para quem quer começar a ler e conhecer Barth. E no caso da cristologia, principalmente por um capítulo que tem aqui, que é um livro lá no original, né, um livreto, chamado A Humanização de Deus. A Humanidade de Deus, que foi uma palestra que ele fez em 1956. É o penúltimo capítulo, né, aqui do índice. A Humanidade de Deus é fundamental. Também esse clássico, Deus Crucificado, do Jürgen Moltmann. Vale muito a pena você ter. Aliás, o Moltmann é um teólogo protestante vivo, né, com mais de 90 anos de idade. E ele tem uma trilogia fundamental, que é a Teologia da Esperança, a Igreja no Poder do Espírito e esse livro, que é o Deus Crucificado. Leonardo Boff, o livro Jesus Cristo Libertador, é a apresentação da cristologia sob um ponto de vista específico da teologia latino-americana e também uma obra muito legal e instigadora. Esse autor, que eu tive o privilégio de ter sido aluno, Alfonso Garcia Rubio, e O Encontro com Jesus Cristo Vivo, que é um livro razoavelmente pequeno de cristologia, mas com uma linguagem e uma profundidade excepcionais. E, por fim, nessa lista, esse que eu já falei com vocês, que é uma obra de arte, Jesus, a Humanização de Deus, do José Maria Castilho, que é o principal nome atual da cristologia. E esse livro, além de uma leitura muito boa, é profundo, coerente, faz muito sentido, muito explicativo. Essa obra é fantástica e você, se ainda não conhece, ainda não tem, deve conhecer, deve adquirir, ler, porque vale a pena cada página, né? Então, são algumas dicas de obras sobre a cristologia e, além, é claro,
do capítulo sobre Cristologia do livro Manual de Dogmática, volume 1, da editora Vozes, tá certo? Muito bem, nós chegamos ao final de mais uma semana, de mais uma videoaula. Qualquer dúvida, estamos lá no Moodle, pode nos procurar. Cuide-se, fique bem e até a próxima, com a graça de Deus, que Ele te abençoe a tua família, hoje e para sempre, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, até.